é desafio atrás de desafio que a palavra de Deus nos faz. Primeiro porque hoje nós iniciamos a leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, o primeiro escrito do Novo Testamento. E é tão interessante que esta carta, ao falar dela mesma, o primeiro escrito, ela está dizendo: olha, vocês receberam a boa notícia por meio de palavras, por meio de atitudes, e também pela graça do Espírito Santo. Então, a palavra, embora seja a norma na qual não se impõe nenhuma outra norma, ela é de fato a codificação da vontade de Deus, mas junto com a tradição e junto com o Espírito Santo que paira sobre o magistério da igreja, é aquela que confirma a boa notícia. É aquela que nos dá a conhecer Jesus, como um eco até de ontem, no domingo, quando o Senhor se dispõe a nos perguntar em Cesareia de Filipe, norte de Israel, bem próximo de onde nasce o rio Jordão: quem dizem os homens que eu sou? Jesus faz essa pergunta, não porque quer ouvir a resposta, mas porque quer ouvir dos discípulos a quem e a que tipo de Messias vocês andam testemunhando, para que as pessoas me reconheçam ou como João, ou como Jeremias, ou como Elias. Quando eu pergunto para qualquer um que está lá fora, sobre quem é Jesus, eu vou dizer muito mais do que a pessoa acha de quem é Jesus, do que verdadeiramente de quem Jesus é. Ou pior, de que Jesus nós mostramos lá fora. E aqui eu chego nos fariseus. Por que Jesus é tão duro com essa classe de homens de bem? Padre, como homens de bem está sendo chamado? Classe de homens de bem. Eram aqueles que cuidavam da comunidade. Eram os catequistas, eram, como o próprio Jesus disse, os evangelizadores. Mas eram aqueles que, como nós, conheciam a palavra, mas não mergulhavam nela. Conheciam a palavra, mas davam peso para o outro e liberavam os seus pesos. Aí é que está a grande dinâmica de Jesus, em inúmeras vezes, contrapor a sua autoridade, que é uma autoridade que não está baseada na palavra, mas em atitudes. Ele fala como quem tem autoridade, vai dizer num certo momento alguém, diante daqueles que falavam, mas não mergulhavam na autoridade. E essa é a grande crise da igreja. Recente, eu li um artigo muito interessante, especialmente as notas, as notas da prática de pesquisa, de um pesquisador que escreveu que hoje se inaugura no Brasil 17 igrejas por dia, junto à Receita Federal. E aí eu fico perguntando, mas por que se inauguram 17 igrejas por dia num país eminentemente católico, que qualquer vila desse país não tem nem posto de saúde, nem energia elétrica, mas tem uma igreja? Será também que nós não estamos sendo mais próximos dos fariseus e hipócritas? Será que nós não nos relaxamos na evangelização? Mas eu não estou dizendo uma evangelização que precisa de palavras, não. Eu estou dizendo uma evangelização que precisa de testemunho. Quando eu saio aqui da missa da Rede Vida, tudo bem, isso aqui é um santuário diocesano, mas quando eu saio lá da minha paróquia e quando eu vejo um irmão de rua, como aquele irmão de rua me reconhece? Com que olhar eu olho para ele? Com que olhar eu quero levantá-lo? Quando eu vejo um jovem em estado de drogadição após sair da minha missa, qual é o sentimento que eu tenho? Medo, repulsa, condenação. Como ele me reconheceria? Quem seria Cristo para ele? E eu vou dizer que inúmeras vezes, inclusive irmãos meus no sacerdócio, talvez até eu possa cair também nessa culpa, mostramos um Jesus altamente condenador, sempre do não, sem mostrar a beleza do sim.
É este recado que Jesus está dando aos hipócritas e os cegos de hoje. Por que Jesus nunca condenou um cego de nascença ou um cego que andava pela rua? Ele cuspiu e curou. Qual é a maneira dele cuspir e curar a nós que conhecemos a palavra, mas não vivemos dela? Chamando a nossa atenção. Ei, bando de cego, hipócrita! Vocês fingem que vê, mas não vê nada. Põe culpa nos outros, mas não assume a sua responsabilidade. Permite que a palavra de Deus seja usurpada. O nome de Maria seja levado às traças por medo de defender a fé que vocês um dia professaram e receberam a eternidade por essa fé. Então vejam por que a palavra de Deus insiste tanto. Ai de vós, guias cegos. Porque a nossa cegueira, ela está sujeita à nossa vontade e não uma condição biológica. A nossa hipocrisia está sujeita à nossa vontade e não à nossa paralisia. Eu vou dizer mais, a nossa paralisia em evangelizar está sujeita à nossa preguiça e ao nosso comodismo espiritual, que serão cobrados com vigor, sem nenhum moralismo, com vigor, porque o Senhor não vai cobrar o pecado de quem não foi lhe anunciado a salvação, mas vai cobrar daquele que se acha santo, mas que se põe apenas a julgar e não a amar. E julgar é fácil, a gente aprende desde criança. Eu gosto disso, não gosto daquilo, acho isso mais bonito, acho aquilo feio. Acho isso certo e isso errado. Mas Deus quer o bem. Então não se assustem quando a gente ouve raça de víboras, hipócritas, etc e tal, porque Deus em Jesus Cristo está sabendo para quem que Ele está falando. Ele está falando para gente que pode melhorar. É como um treinador. Certa moto eu assisti uma palestra de um treinador, eu não me lembro, acho que é o Bernardinho. E eu ganhei lá um curso, o Bernardinho foi dar, e ele falou assim: olha, sem hipocrisia nenhuma, com a verdade, eu cobro de quem dá mais potencialidade. Eu xingo, e até ele falava que ele tem uma boca razoavelmente áspera, não com palavras de baixo escalão, mas eu falo com força, né? Eu uso com força justamente para aquelas jovens que ele dirigia, né, o vôlei lá, que tem mais potencialidade. E eu tomo isso aqui para minha orelha agora, e gostaria que você tomasse também. Esse café sem açúcar, embora tenha um monte de gente doida que gosta, né? Essa dificuldade de ouvir do Senhor, seu cego, porque se ele está falando de guia, eu sou um sacerdote, então eu sou o primeiro a ouvir. Márcio Tadeu, Reberte Alves de Camargo, você é um guia cego. Mas por que Deus fala isso para mim? Porque eu posso mudar, porque Ele acredita em mim, mais do que eu mesmo. Então, amados, hoje a palavra de Deus nos ensina, vejam bem, amados, Deus quer se revelar a todos, mas conta conosco. A sua palavra precisa ganhar vida através da nossa vida. Nosso empenho de evangelizar tem que estar sempre renovado, porque é muito possível que nós, como os fariseus que conhecem a palavra, tenhamos uma prática muito mais hipócrita e cega do que poderíamos ter. Então deixemos a hipocrisia, porque o dia que Deus rasgar o céu, ou o dia que acontecer o nosso julgamento pessoal, Ele vai nos perguntar: qual foi o tamanho do esforço que você fez para mergulhar na minha palavra, para tornar minha palavra viva através da sua vida? Qual o esforço que você fez para entender aquele irmão que precisava da minha palavra e que mais te causa ojeriza, que é menos auspicioso você levar a palavra? É assim que nós ganhamos, amados, aproximação com aquele que tem autoridade. E se falta autoridade para a igreja falar neste tempo, é porque falta testemunho
daqueles que de fato fazem parte desta igreja viva de Jesus Cristo, que somos todos nós. Eu repito, como no evangelho de ontem, o que será que as pessoas que te conhecem ao sair da igreja, que vêm ao longo do caminho, a tua família que te recebe em casa, conhecem de Cristo a partir das tuas atitudes? Cegueira, hipocrisia ou caminho, verdade e vida? Não tem nem mais o que falar, não é? Brincadeira, tem muita coisa que falar, mas a gente vai ter mais dias, não é? E que amanhã sobreponha o depois de amanhã e etc e tal, e que os nossos dias sejam esse mergulhar na palavra e esse diminuir a nossa hipocrisia e a nossa cegueira, porque Deus quer, mas é preciso que eu também deseje isso profundamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.